Salve, gente querida! Estamos iniciando mais uma aula de economia para a nossa playlist Economia Fácil. Então, na aula de hoje eu vou falar sobre um importante instrumento de política monetária chamado Open Market. No bom português, mercado aberto ou operações de mercado aberto. Esse tipo de instrumento de política monetária é realizado por todos os bancos centrais do mundo, né? Então, é um instrumento clássico de política monetária. Através dele, ora o Banco Central injeta dinheiro na economia, ora o Banco Central retira dinheiro da economia, né? Além da política monetária propriamente dita, que seria para frear o consumo ou incentivar o consumo, esse instrumento também tem uma outra finalidade, né? Que arrecadar recursos para financiamento de obras públicas, né? Está lá na 4320 essa referência, né? Essa solução. É uma das soluções para que o governo, então, arrecade dinheiro, emprestando dinheiro do mercado. Tá? Mas, normalmente, essa, essas operações elas vão arrecadar recursos para pagamento da dívida pública dos países, né? É que os governos não têm fonte de recursos próprios para financiar o principal da sua dívida pública e também os juros, né? Então, a solução seria emprestar dinheiro junto ao mercado privado, né, para pagar uma dívida. Ele paga uma dívida realizando uma outra dívida. É a chamada rolagem da dívida. Parece uma coisa meio louca, mas não é, né? É isso mesmo, né? Ele paga uma dívida por meio da constituição de outra dívida. Nós vamos ver como é que isso funciona aqui na prática. Só que essas operações têm um efeito colateral na economia, né? Algumas vezes amargo e algumas vezes positivo, né? É o que a gente também vai ver na aula de hoje. Antes de iniciar o bate-papo, eu peço para que você, então, se inscreva no meu canal, dê um like nas minhas aulas, me ajude a compartilhar conhecimento, fazendo com que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. Então, vamos à aula de hoje. De forma bem direta, gente, nós temos, numa economia, em qualquer economia do mundo, nós temos, de um lado, o governo, aqui ele, ó, e de outro lado, os agentes econômicos, aqui que eu representei pelo público em geral, as pessoas físicas, as empresas, pessoas jurídicas, e os nossos conhecidos bancos estão aqui. Todos eles dispõem de cédulas e moedas em circulação em grande quantidade. Um total aqui de 312 unidades monetárias. Tá? 18 aqui com o público, 258 com os bancos e 36 com as empresas, né? De forma bem simplificada. Então, vamos ver o que acontece quando o banco, então, compra, quando o governo, então, oferece os títulos públicos a esses agentes econômicos. E quando esses agentes econômicos compram esses títulos, o que acontece na economia? Preste atenção agora na segunda parte dessa apresentação. Olha só, né? Ao vender títulos públicos, né, ocorre um fenômeno chamado enxugamento do mercado, né? Veja que o público, os bancos e as empresas passam a contar com títulos públicos em suas mãos, que são papéis que não dão para ser usados no comércio de bens e serviços. Então, é a maneira que o Banco Central tem para frear o consumo na economia. Veja que a quantidade de cédulas e moedas, que era 312 unidades monetárias, cai para 67 unidades monetárias. Houve, né, a saída de 245 unidades monetárias, né? Todos eles estão aqui, ó. Então há uma troca. O governo entrega títulos públicos e o público, os bancos e as empresas entregam dinheiro em troca, cédulas e moedas. É isso que acontece. A partir daqui, nós temos diversas consequências, né, que são os efeitos decorrentes da venda de títulos públicos. Vamos ver a primeira delas. Primeiro, menos dinheiro circulando. Eu acho que ficou claro aí no slide anterior. Menos dinheiro circulando. Isso implica em taxa de juros mais alta. Gente, cédulas e moedas funcionam como qualquer outro produto. Quanto menos tiver, menos quantidade tiver,
no mercado, mais caro será. E o preço do dinheiro é os juros. Então, quanto menos dinheiro, mais caro fica. Né? Mas temos também uma outra consequência. Né? É, além da elevada taxa de juros, esse dinheiro gera encargos, né? E isso torna o dinheiro mais caro, mais difícil de obter, né? Mais pesado na economia. Depois disso, com a taxa de juros mais alta, o dinheiro fica mais caro, há menos empréstimo na economia. Né? Então, pouca gente vai até os bancos para realizar empréstimos. Né? Isso é um efeito natural da venda de títulos públicos. Se há menos empréstimos, haverá menos consumo de bens e serviços. Então, o efeito da venda de títulos públicos é negativo em relação ao mercado de bens e serviços. Né? O consumo é freado, é reduzido. Haverá, em decorrência, mais desemprego. Se uma empresa vende menos, né, ela vai optar por desempregar pessoas, muitas vezes para cortar despesas. E, por fim, também haverá menos renda. Mais pessoas desempregadas, menos salários, menos ordenados. Por isso, menos renda. E aí vai gerar também menos consumo. E aí a coisa fica feia. Tá? Então, esse é o efeito, de uma maneira geral, ou esses são os efeitos, de uma maneira geral, da venda de títulos públicos na economia. Vamos para outra parte. Né? Nós temos, então, a outra situação, em que o governo compra títulos públicos, e aí vou tomar esse mesmo exemplo, tá? Veja que o mercado dispõe de vários títulos públicos circulando, né? Cada título tem a sua data de vencimento, né? Mas o governo, via Banco Central, pode comprar esses títulos a qualquer momento para fazer política monetária. E é o que ele faz. Ele está cheio de dinheiro aqui, ó, desse compartimento, e esse dinheiro, então, ele vai entregar para os agentes econômicos e resgatar os títulos públicos. Né? Com isso, ele injeta mais dinheiro na economia. Preste atenção no quadro seguinte. Olha só, todos aqueles títulos públicos passam para as mãos do governo, né? E em troca o governo entrega cédulas e moedas. Com isso, o nível de cédulas e moedas aumenta no mercado monetário e a partir daí também nós temos vários efeitos. Vamos ver os principais deles. Primeiro, tem mais dinheiro circulando. Acho que ficou claro também na tela anterior. Segundo, taxa de juros mais baixa. Terceiro, dinheiro mais barato. Né? Se eu tenho mais cédulas e moedas, o preço cai. Então, dinheiro mais barato. Isso vai incentivar aos empréstimos. Então, mais empréstimos vão ser realizados. As empresas, os agentes econômicos vão bater mais nas portas dos bancos para, então, pedir dinheiro emprestado. Haverá mais consumo, né, de bens e serviços, então isso vai incentivar a produção de bens e serviços lá no mercado de bens e serviços. Menos desemprego, porque irá haver uma maior contratação de pessoas, né, de força de trabalho. E, por fim, mais renda na economia vai circular. Então, esse é o efeito da compra de títulos públicos numa economia, de qualquer país do mundo. Então, os economistas, quando decidem por comprar ou vender títulos, eles levam em consideração todas essas variáveis, todos esses efeitos colaterais, então, para bater o martelo. Às vezes se torna inevitável a compra ou venda de títulos públicos, né, por questões de política pública. Tá bom? Espero então que você tenha gostado dessa aula. Já te convido a ficar comigo para a próxima. Um forte abraço. Até a próxima oportunidade.